O deserto do Atacama, uma vastidão desolada de areia escaldante e sol implacável, um dos lugares mais secos da Terra. É um lugar de beleza singular, mas também de perigo implacável. As temperaturas disparam durante o dia, despencando para um frio de congelar os ossos à noite. Aqui a sobrevivência é um teste da vontade humana contra as forças brutais da natureza. Foi aqui, nesta paisagem implacável, que um menino de 10 anos chamado Antônio Senna se viu sozinho, enfrentando uma luta pela vida. O pânico crescia no peito de Antônio, ameaçando consumi-lo. A vastidão do deserto se estendia ao seu redor, um oceano de areia até onde a vista alcançava. O silêncio só era quebrado pelo vento, um sussurro constante que carregava consigo o cheiro de secura e desespero. O sol batia impiedosamente, transformando a areia em uma miragem cintilante. No entanto, mesmo quando o medo ameaçava dominá-lo, uma faísca de determinação se acendeu dentro dele. Ele se lembrou das palavras do avô. O deserto testa aqueles que ousam cruzá-lo, mas também recompensa aqueles que se recusam a se render. Ele não desistiria. Ele sobreviveria. À medida que o primeiro dia passava e o sol começava sua descida, lançando sombras longas e misteriosas sobre as dunas, Antônio sabia que precisava encontrar abrigo. A noite do deserto, ele sabia, era tão perigosa quanto seus dias escaldantes. A primeira regra de sobrevivência: água. Antônio sabia disso. Ele tinha visto documentários, ouvido histórias. Ele se lembrava de ter lido sobre plantas do deserto que armazenavam umidade. Ele examinou a paisagem árida, seus olhos procurando por qualquer sinal de vida. E então ele viu um pequeno arbusto espinhoso, suas folhas grossas e cerosas. Ele o reconheceu das histórias de seu avô, uma planta que continha água preciosa dentro de suas folhas. A comida era escassa. Antônio precisava conservar sua energia, mas também precisava de sustento. Ele se lembrava de ter aprendido sobre plantas comestíveis do deserto e procurava cuidadosamente por qualquer coisa que se assemelhasse a essas descrições. Ele encontrou algumas frutas vermelhas pequenas e amargas, pouco suficientes para satisfazer sua fome, mas o suficiente para lhe dar energia para continuar. Ele comeu com moderação, sabendo que cada pedaço poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Seção 4. Abrigo na areia. Um refúgio improvisado. Quando o sol mergulhou no horizonte, a temperatura despencou. A noite do deserto era tão implacável quanto o dia, só que de uma maneira diferente. Antônio sabia que precisava de abrigo contra o frio. Usando as mãos, ele cavou uma trincheira rasa na areia, criando uma pequena depressão. Ele empilhou mais areia ao redor das bordas, construindo um quebra-vento improvisado. Ele encontrou alguns pedaços de madeira seca, restos de algum viajante há muito esquecido, e com mãos trêmulas, conseguiu acender uma pequena fogueira. As chamas, dançando na escuridão, forneciam um pouco de calor e conforto. Aconchegado em seu abrigo raso, a vastidão do céu estrelado acima dele, ele sentiu uma estranha sensação de paz. Ele estava sozinho, sim, mas estava vivo. E ele continuaria lutando para permanecer assim. Seção 5. Esperança no horizonte. Resgate do alto. Dias se transformavam em noites e noites em dias. Antônio se agarrava à esperança, agarrando-se a ela tão ferozmente quanto se agarrava à própria vida. Ele continuou a procurar por água, por comida, por qualquer sinal de vida na paisagem desolada. Ele manteve os olhos no horizonte, procurando por qualquer sinal de ajuda. Ele sabia que sua família não pararia de procurá-lo. Ele não podia decepcioná-los. Então, no sexto dia, um som fraco quebrou o silêncio do deserto. Um zumbido distante, ficando mais alto a cada segundo.
O coração de Antônio deu um salto de esperança. Ele subiu correndo até o topo de uma duna de areia, seus olhos se esforçando para perfurar o brilho do sol. E lá, no horizonte, ele viu um helicóptero, suas hélices agitando o ar, se aproximando cada vez mais. Ele nunca tinha ficado tão feliz em ver outro ser humano em sua vida. Seção 6. O espírito de sobreviver. A história de Antônio. O reencontro foi alegre, cheio de lágrimas e alívio. Antônio estava fraco, desidratado, exausto, mas estava vivo. Ele havia encarado a morte e saído vitorioso. Sua história cativou o mundo, um testamento do espírito indomável de um menino de 10 anos que se recusou a desistir. Sua história foi um lembrete de que, mesmo diante de adversidades insuperáveis, a vontade humana de sobreviver é uma força poderosa. A aprovação de Antônio foi uma prova do poder da resiliência, da importância da desenvoltura e da força do espírito humano. Sua história é um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vontade de viver, a determinação de perseverar, pode nos tirar da selva e nos levar de volta aos braços daqueles que nos amam.